Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de C#, né, com o assunto de aplicação Windows. Hoje, gente, a gente vai falar sobre um componente bem importante também para quem está desenvolvendo uma aplicação Windows, que é um componente chamado MDI Parent, tá? Para alguns conhecido, para aqueles que veio de VB, Visual Basic lá no começo, para aqueles que veio de Delphi também é conhecido como MDI Form, tá legal? Então a gente vai falar sobre esse componente hoje, como ele pode organizar as nossas janelas utilizando esse componente, tá legal? E como que a gente pode utilizar ele para melhorar as nossas aplicações entregues para os nossos clientes, tá legal? Então, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Para que serve então o MDI Form ou o MDI Parent, né? O MDI Parent, gente, ele serve para organizar todas as suas janelas. Se vocês repararem, quando eu dei a aula para vocês lá falando sobre Form, ok? O que aconteceu? Eu criava ali para vocês algumas janelinhas, ok? E aí essas janelinhas tinham botões, né? Que chamavam outras janelas, né? Então aqui a gente tinha um menu também que linkava para outras janelas, ok? E aí a gente foi tendo então várias janelas. A gente fez uma janela aqui para salvar arquivo texto, a gente fez uma janela de cadastro, a gente fez uma janela de sobre, e assim a gente foi fazendo as coisas, né? Tá legal. E aí todas elas linkadas com botão ou com menu e assim vai. Se vocês notarem, quando a gente começou a fazer essa nossa aplicação principal aqui, que era o nosso Form 1, vocês viram que toda vez que eu clico em algum formulário, ele salta na minha tela. Ele salta na minha tela, ok? Ou seja, eu fico com várias janelas abertas lá na minha barra de status, né? E aí depois, se eu quiser, eu fecho o Form direto, que ele fecha todas as janelas, ou eu tenho que fechar uma por uma, né? E aí isso daqui dá um sentido de desorganização, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma aplicação com várias janelas espalhadas para todo lado, e aí o meu cliente pode não gostar dessa solução aqui, tá? E aí, gente, a gente tem algumas opções para organizar isso, tá? Uma dessas opções é utilizando, então, algumas propriedades que servem para todos esses formulários, tá? Que é uma propriedade chamada Window State, ok? E esse Window State você tem como falar se você quer que essas janelas, elas já abram, né, em maximizado, né? E aí, assim, gente, a gente não vai ter janelas de todos os tamanhos abrindo do jeito que ele quer, tá? A gente pode colocar todas as janelas abrindo de forma maximizada e aí ele fica um pouco mais organizado, tá? Porém, gente, isso daí não é tão organizado assim quanto esse componente MDI Parent, tá? Então o MDI Parent, o que ele é basicamente? Ele é uma moldura gigantesca, ok? Que engloba todos esses formulários. Ou seja, ao invés de você criar uma aplicação que tem um form espalhado, com outro form espalhado, com outro form espalhado e um monte de janela aberta na sua barra de status, você cria então um MDI Form e dentro do MDI Form você cria todos os formulários que você precisa, ok? Ou seja, aí você tem uma aplicação somente maximizada ou minimizada ou do tamanho que você quer deixar ela quando inicializar e dentro do MDI Form você consegue colocar outros formulários, ok? E aí esses formulários internos aqui, eles não vão ficar saltando na tela e nem sujando toda a sua barra de status do Windows. Então, gente, é esse o componente que a gente vai ver na aula de hoje e essa é a forma que a gente vai organizar, então, as nossas janelas, né? Deixando, então, de uma forma mais apresentável, de uma forma mais bonita para o nosso cliente, tá legal? E tirar um pouco dessas janelas espalhadas, tá? Então, na aula de hoje, na aula prática, eu vou mostrar para vocês, então, como que fica essas janelas espalhadas e aí como que fica utilizando o MDI Parent, tá legal? Então, bora lá pro computador pra gente executar tudo isso daí que a gente viu aqui na lousa, tá legal? Então, vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? Já no computador, então, gente, pra quem tá vendo essa aula agora e nunca viu nenhuma aula de C#, tá um pouco perdido, gente. Só vocês entrarem lá no www.tornesumprogramador.com.br, clicarem em C#, ok? E aí vocês vão pegar todas essas aulas aqui, ó. Desde a primeira aula até a aula que a gente está agora, né? Então a gente está criando a aula 31 aqui agora, né? E aí essa aula que eu vou falar sobre formulários. Tá, é sobre MDI Forms, né? O MDI Parent. Se você não sabe o que é formulário e etc., essa aula 23 aqui, ó,
você vai conseguir entender um pouco o que é formulário de uma aplicação Windows, tá? Então, primeiro eu dei toda a linguagem C# para vocês entenderem como é que funciona a base da linguagem C#, para depois eu dar então a aplicação console e a aplicação Windows, tá legal? Perfeito, gente. Então, indo aqui lá para o nosso projeto, onde a gente já está fazendo todas as modificações nele, agora a gente vai então ver o MDI Form, né? O MDI Parent, tá legal? Como que eu crio um MDI Parent? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá na minha Solution Explorer, clicar com direito na minha aplicação e ir em adicionar novo, tá? E aí no novo item eu vou ter alguns formulários aqui que eu posso utilizar. Eu vou pegar o MDI Form, Parent Form, tá legal? Então eu vou dar aqui um nome para ele. Eu quero aqui como MDI Parent Principal. Ok? Então eu vou chamar ele de principal. Dei aqui um adicionar. O que vai acontecer? Ele vai vir um componente para mim já com um monte de coisa preenchida, gente. Olha só que interessante. Ele já vem aqui com um menu para você. Então ele já colocou um menu aqui, ó, igual eu mostrei para vocês. Ele colocou uma outra funcionalidade aqui que chama Tool Strip, que eu ainda vou falar para vocês, que é isso daqui. Colocou um outro que chama Status Bar, que eu ainda vou falar para vocês, tá? E colocou aqui o Tooltip também, que eu ainda também vou falar para vocês, tá? Então não se preocupe com esses componentes. O que eu vou fazer por enquanto vou aumentar um pouco mais isso daqui e vou apagar todos esses componentes aqui que a gente não vai utilizar, tá? Então, eu não vou falar para vocês agora sobre esses componentes, então eu estou removendo eles daqui, tá? Esse daqui também eu vou remover. E o único que eu vou deixar é o menu, que a gente já viu, né? Então a gente já viu como é que funciona o menu, porém eu vou deixar somente uma opção de menu, tá? Então aqui, ó, esse menu ele tá com alguns ícones aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente põe ícone aqui também e vou tirar esses outros que estão aqui, tá? Então deixa eu deletar esse menu, mais esse menu, mais esse outro menu. Então deixa eu deletar todos os menus que eu não vou utilizar, né? E aí eu vou deixar somente esse daqui. Mas ao invés de File, eu vou colocar aqui o menu como arquivo mesmo, né? Em português. Aqui eu vou colocar como novo formulário. Espera aí, deixa eu corrigir isso daqui. Rename. Aqui. Deixa eu colocar como novo formulário. Opa, tá errado aqui. Formulário. Tá. Esses outros aqui, eu vou deixar o Open aqui só porque ele tá com um ícone mais bonitinho, né? Então vou colocar aqui abrir. E vou colocar o fechar aqui também, tá? Fechar. Legal. Esses daqui também eu vou deletar. Opa, volta aqui. Vou deletar esse também. Este também. Este também e este também. Deixando no menu somente esses itens que estão aqui, tá? Aqui eu tenho algumas divisões, né? Então deixa eu deletar as divisões também. E beleza, deixar só uma divisão aqui entre os dois itens e o fechar, tá? Bom, aqui eu também tenho esses atalhos, tá? E aí como eu edito esses atalhos e como eu ponho o ícone aqui, que eu não tinha falado isso para vocês também, né? Então, ó, primeiramente, vamos colocar o ícone aqui no nosso MDI principal, tá? O ícone que a gente já colocou lá na aula passada, então a gente vai vir aqui nas propriedades desse formulário, vou clicar nele de novo e vou vir em propriedades. Aí aqui, gente, a gente tem o icon, ok? E no icon eu vou simplesmente alterar esse ícone aqui para o ícone da nossa aplicação, tá legal? Então o ícone já foi. Aqui eu tenho outros ícones, o ícone de novo formulário e o ícone de abrir, né? Esses dois ícones aqui, ele já veio automático para mim, através do MDI Parent, e aí agora a gente vai olhar como que a gente arruma isso. Então vou dar aqui um propriedades, vocês vão ver que aqui você tem image, tá vendo? A propriedade image. Nessa propriedade image você pode importar uma sua, tá? Ou você pode colocar uma do sistema, né? Então assim, aqui você tem ali alguns resources que você pode procurar. Importando uma minha, aqui tem uma imagem que já tinha aqui, né, importado, eu posso pegar até aquele ícone lá que a gente tem lá em downloads, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ele pega aqui, ó. All Files, eu vou pegar esse ícone aqui e vou abrir, ó, até o ícone que a gente tem lá, ele consegue entender aqui, ó, tá vendo? Eu posso também nesse outro aqui, ó, fazer a mesma coisa, pegar aqui no image
e aí alterar aqui colocando o ícone que eu quero, tá? Nesse caso, então, estou colocando o ícone para o menu. Também aqui, gente, a gente pode colocar aqui, ó, atalhos do teclado, para que esses atalhos do teclado façam alguma ação para a gente, né? Então, como que a gente faz isso? Se a gente ir em propriedades do menu, e aí lá embaixo, lá na última opção, a gente vai ter aqui em Shortcut Keys, tá? Esse Shortcut Keys, ele é o quê? As chaves que você vai precisar colocar para executar alguma coisa, né? Então, tipo, quando eu apertar Ctrl N ou Ctrl O do meu teclado, ele executa a ação lá do meu menu, né? Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho como selecionar Ctrl, Shift, Alt e a tecla do meu teclado que eu posso utilizar, o N, o E, o A e etc, ok? Então, aqui eu posso colocar várias teclas. Nesse caso aqui, Shortcut, eu coloquei aqui como Ctrl N e o outro aqui como Ctrl O, tá? Então, assim eu posso dar mais ações para o meu menu. Então, aqui eu já tenho o MDI Form básico, tá? Criei ele aqui, só que eu não estou chamando ele. Então eu vou dar um play aqui, ó. Se vocês olharem, não vai aparecer aqui o meu MDI Parent, tá? Ele vai mostrar para mim o meu Form 1, que é o form que eu estou inicializando a nossa aplicação, tá? Deixa eu corrigir aqui alguns erros, porque eu deletei alguns objetos, né, que eu não vou utilizar mais. Então deixa eu tirar todos os objetos aqui que eu deletei. Beleza, então tirando os objetos, aqui sobrou aqui alguns métodos vazios. Eu vou também apagar esses métodos vazios, tá? Porque aí a gente remove todo o lixo que a gente deixou na nossa aplicação que não está utilizando mais, tá? Tirando isso daqui, aqui no show a gente está chamando um formulário à toa, no open aqui ele está fazendo o open da caixa de dialog, o salvar aqui a gente não está mais utilizando também, né? Então salvar aqui a gente só usa o arquivo, abrir e arquivo novo. Então o salvar a gente também pode apagar isso daqui, tá legal. Aqui é o file open, tá, para ele abrir algum arquivo, mas a gente também não está utilizando, aqui está só como coisa fictícia. Aqui eu tenho então para fechar esse dado aqui, tá legal. Vou dar um play então para a gente ver o que vai acontecer. Vai dar aqui alguns erros, provavelmente, não deu, então tá aí. Abriu a nossa aplicação. Então tá aí a nossa aplicação normal, mas ele não abriu aqui o formulário, né, o MDI Form, tá? Como que eu faço para abrir o MDI Form? Eu posso ir lá no meu formulário normal, colocar um botão nele para ele abrir o MDI Form, tá? Então vou colocar um botão aqui, e aí esse botão, vou dar 2 cliques e vou dar uma ação aqui de New MDI, o nome do meu formulário, né? Parent principal. Então criei a instância dele, .show. Eu chamo ele agora quando eu clicar naquele botão, tá? Vou dar um play agora, vai abrir a minha aplicação novamente. Tá aí, agora quando eu clico no meu botão, ele abre aqui o meu MDI, ok? Porém, o meu formulário aqui, ó, ele tá de forma principal e eu não tenho nada aqui dentro dele, eu só tenho as minhas ações. O fechar, por exemplo, fecha ele, MDI ele abre aqui de novo, tá? E aí eu tenho o abrir aqui, que ele vai abrir algum arquivo, mas não vai fazer nada, que ele só vai deixar esse arquivo num arquivo local, né, numa variável local, ou seja, o que ele faz aqui, ó, no abrir, ó, no código dele, ó, ele vai e cria aqui essa variável file aqui e deixa ela aqui armazenada, mas não está fazendo nada, tá? Voltando aqui na minha aplicação, aqui também eu tenho o meu novo formulário que ele cria uma instância aqui dentro, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. A diferença do MDI Form é o quê? Que eu consigo ter janelas dentro desse MDI, certo? Dentro dessa janela principal, tá vendo? Ó? Ela está aqui dentro. Ó. Ou seja, eu não fico abrindo um monte de janela. Nesse meu caso aqui, ó, eu tenho 2 janelas abertas, tá vendo? Que é a minha janela principal, que é a do meu programa, e a minha janela do MDI, que é essa outra janela aqui. Eu estou sujando, teoricamente, a minha barra de status aqui com um monte de janela aberta, né? Se eu chegar e deixar essa janela aberta aqui, clicar nesse botão de novo, eu vou abrir outro, tá vendo? Se eu clicar nesse botão de novo do MDI de novo, vou abrir mais outro, tá vendo? E aí assim eu vou sujando a minha barra de status. Ó, eu vou abrir aqui o novo arquivo texto. Vou voltar lá de novo no meu formulário principal. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltar de novo no meu formulário principal. E vou clicar aqui no info, ó, tá vendo? No cadastro. Então, ó, abri um monte de janela aqui, gente. Olha só a bagunça que fica, tá vendo? Ó? Fica meio bagunçado porque eu tenho um monte de coisa aqui, um monte de informação, e aí fica difícil para o meu usuário, né? Ou seja, para o meu cliente, ficar manipulando todas essas janelas, né? Então, uma das opções que eu tenho é utilizar o MDI Form, deixando tudo organizado lá dentro dele. Ou seja, vou fechar esse daqui, vou fechar esse daqui também,
E aqui eu tenho o MDI Form, eu posso fazer o seguinte, ó, deixar todos os meus formulários internamente aqui, ó. Ou seja, eu vou ter somente um MDI Form, então posso apagar esses outros aqui, deixa eu fechar esse, deixa eu fechar esse. Então eu deixo somente o MDI Form e deixo todos os formulários que eu preciso somente aqui dentro. Ou seja, minha aplicação vai ficar um pouco mais organizada. Se eu der um maximizar aqui, ó, olha só, eu tenho aqui todas as janelas que eu preciso para trabalhar, né? É assim que o Photoshop foi feito, para quem já mexeu com o Photoshop lá, que tem aquele programa que edita imagens, foi mais ou menos assim que ele foi feito, que você vai ver que você tem janelinhas aqui dentro, ó, e aí você consegue manipular todas essas janelas dentro de um MDI Parent, tá? Fechando aqui o MDI Parent, olha só, uma outra opção também de organização, sem ser com MDI Parent, você pode fazer também o seguinte, falar que todos os seus formulários, você quer que ele abra de forma maximizada. Ao invés de ele abrir desse jeito aqui, você quer que ele abra maximizado, né? Então, você pode clicar com direito no seu próprio formulário, ir em propriedades, e aí dentro das propriedades dele, você vai ver que tem uma propriedade aqui chamada Window State, ok? Window State. Nesse Window State, você pode mudar a propriedade dele para maximizado. Se você colocar minimizado, quando você abrir, ele vai abrir minimizado, ok? Quando você coloca maximizado, ele vai abrir maior, tá? Então, vou rodar aqui com ele maximizado, você vai ver que o nosso formulário normal, ele vai abrir em tela cheia, né? Tá aí, ó, maximizado. Se fosse minimizado, ele ia abrir aqui embaixo na barrinha de status, ok? Então, maximizado, eu tenho a nossa aplicação aqui, ó. Se eu quiser voltar ao estado normal, cliquei, ele volta aqui, clicando no maximizado, ele vai assim. Então, ou seja, a minha opção normal, quando eu dou um play no meu formulário, é abrir maximizado agora. O que eu poderia fazer? Todos os meus formulários abrir também de forma maximizada. Se eu fizer isso daí, dá um caráter de organização também, mas não tanto quanto o MDI, ok? Então, olha só, vou clicar aqui no MDI também e vou colocar ele como maximizado também, né? Então, para quando abrir maximizado. Window State. Cadê aqui a propriedade? Deixa eu clicar aqui de novo no meu formulário. Propriedades. Window State. Aqui. Window State do MDI eu também quero colocar como maximizado. Dei um play aqui. E aí, se vocês olharem aqui agora, tá aí, ó. Ele está aqui, e aí quando eu cliquei, ele também está maximizado. Agora começou a ficar um pouco mais organizado, porque não ficou um monte de janela pulando para lá e para cá. Porém, ainda não é tão organizado quanto dentro do MDI, tá legal? Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou deixar o MDI como a minha aplicação principal e esse Form como uma aplicação dentro do MDI, tá? Como que eu faço isso, gente? Primeiramente, o que eu preciso fazer é ir em quem abre a nossa aplicação. Quem abre a nossa aplicação? Qual que é o arquivo principal da nossa aplicação Windows? É o program.cs, ok? Então, se vocês olharem lá no Solution Explorer, o program.cs é o seu programa principal. E nele, se você olhar, você vai ver aqui que você está rodando, né? Então, Application Run, você está rodando, então, o formulário 1. O seu formulário 1 é o seu formulário principal. Eu não quero que ele seja mais o meu formulário principal. Eu quero que o MDI seja o meu formulário principal. Então, eu venho, tiro isso daqui, coloco o MDI, parent principal. Agora, ele vai ser o meu principal e ele já vai abrir maximizado na minha tela, ok? Então, vou dar um play aqui. Rodando, então, a minha aplicação novamente. Agora, o meu principal é o MDI, tá? Ah, mas professor, e agora? Como é que eu faço para abrir os outros formulários? Tá, de uma forma muito simples. Eu posso colocar o ícone aqui no menu para abrir, então, o formulário interno, né? Então, vou fechar isso daqui. E aí eu vou lá no meu MDI e eu quero abrir aquele Form 1. Então, eu venho aqui, crio um item no menu aqui, tá? Então, vou criar mais um item aqui no menu. E vou colocar aqui como Form 1, tá? E é o Form 1 que eu quero abrir. Vou arrastar isso daqui aqui para cima. Quero deixar numa ordem melhor. Vou colocar aqui um ícone para ele, tá? Então, vou vir aqui em imagem, né? Image, aqui, Image. E vou colocar um ícone local para ele, que é o ícone que eu vou importar, tá? Então, esse ícone aqui é o ícone que eu quero colocar. Ok, então agora eu já tenho um ícone para ele também. E agora eu vou programar a ação dele. 2 cliques no meu botão. E aqui eu quero dar um FRM. Então, vou vir aqui e vou fazer o quê? New FRM. Na realidade está Form 1, né? Form 1. Ponto show, né? Opa, deixa eu arrumar aqui. Ponto show. Perfeito. Abri aqui, gente. Ele vai abrir interno dentro do meu MDI Form? Vamos dar uma olhada aqui, porque talvez isso ainda não vai acontecer, tá legal? Então, vou rodar aqui. Ele vai abrir o meu MDI e no meu menu
eu vou mandar abrir o formulário 1, tá? Olha só, arquivo, formulário 1. Ele não abriu no MDI, tá vendo? Ele abriu fora, certo? Então, por ele não ter aberto no MDI, eu programei alguma coisa errada. Sim, eu programei errado, porque eu mandei abrir o formulário direto, mas eu não mandei abrir ele como principal, tá? Então, como que eu faço isso, gente? Lá na hora onde eu for programar o meu formulário, eu preciso criar ele como um MDI form interno, tá? Então, como que eu faço para fazer isso? Dentro desse meu form 1, ele tem uma propriedade chamada parent, que eu tenho como definir qual que é o pai dele. Ou seja, qual que é o formulário parent, ou MDI parent, que é pai dessa instância aqui do formulário 1, tá? Então, o que eu tenho como fazer? Criar uma instância aqui, form 1, igual à nova instância que eu estou criando. Então, não vou dar o show agora, vou dar o show depois, tá? Form 1. Então, aqui, gente, vocês vão ver que se eu colocar form1.mdi parent, e aí colocar quem, gente, no MDI parent? Essa instância atual. Ou seja, eu estou em que classe, gente? Eu estou na classe MDI parent principal. Ou seja, se eu estou nessa instância, eu posso simplesmente, na ação dela, né, em um método dela, lembra lá da orientação a objeto, gente? Num método, ou seja, um método privado dessa minha classe MDI parent, eu estou fazendo o quê? Adicionando a instância dela dentro de uma nova instância que eu estou abrindo de formulário 1. Ou seja, eu falei para o meu MDI parent que ela pertence, na realidade, ao this aqui, né, que é o MDI principal. Fazendo isso, gente, eu estou falando que o meu formulário 1, ele vai abrir internamente dentro do meu MDI, tá legal? Então agora eu vou dar um play e aí vocês vão ver o efeito que vai acontecer. Olha só, carregando aqui, tá aí, abriu minha aplicação, agora arquivo, formulário 1. Olha só que legal, gente, abriu dentro do meu MDI, tá vendo? E aí, gente, dentro do meu MDI, olha só, eu não tenho mais um monte de janela aberta, eu só tenho uma janela. Tá ficando mais parecido agora com o Visual Studio, ó. O Visual Studio, ele tem aqui, ó, os dados internos dele, né? Então tem a aplicação do Visual Studio, tem aqui os menus, tá vendo? Então, igual eu mostrei para vocês como é que funciona os menus, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, então, esse item strip aqui. Vou mostrar para vocês também a barra de status, mas ainda não vou falar isso daí. E aqui, gente, a gente tem o nosso MDI form. Isso aqui, ó, é um MDI form, gente. E aí dentro desse MDI form, eu tenho aqui, ó, várias janelinhas. Só que essas janelinhas estão maximizadas, tá vendo? Todas elas aqui, ó, estão maximizadas, tá? E aí como que eu sei isso, gente? Aqui está a nossa aplicação. Maximizei, eu tenho uma janela aqui, ó, maximizada, tá vendo? Eu vou abrir uma outra janela aqui, ó, novo formulário, tá? Tá aí um outro formulário maximizado. Então eu venho aqui, ó, tiro a maximização. Eu tenho aqui dois formulários internos aqui, tá vendo? Ó? Igual o Visual Studio lá tá funcionando, ó. Então o menuzinho igual a gente fez pro Visual Studio, tá vendo? E aqui os formulários internos. Quando eu clico aqui, olha só que interessante, ó, ele tira os menus daqui e coloca os menus desse formulário aqui em cima. Se eu clico no MDI aqui de volta, ele vai mostrar então o menu do MDI, tá vendo? Se eu clico nesse formulário, ele mostra o menu deste formulário aqui, ó. Olha só que legal. Então eu tenho aqui o arquivo, que é do MDI, e eu tenho aqui o arquivo, que é desse formulário aqui. Olha só que interessante, tá vendo? Cliquei aqui, ele está fora, os menus ficou aqui dentro. Agora eu cliquei, os menus veio para o MDI. Então ele é inteligente o suficiente para melhorar a usabilidade do seu cliente, tá vendo? Então fechei isso daqui. E aí se eu abrir aqui um outro MDI, com aquela instância que a gente já fez, ele abre aí uma outra janela. Então o que eu teria que fazer? Organizar todos os meus formulários para que ele abra com o MDI parent aqui dentro. Tá? Se eu abrir aqui o arquivo novo texto, ele vai abrir com outra janela. Se eu quiser que ele abra no MDI, eu preciso, na ação desse botão aqui, abrir dentro do MDI. Tá? Então como que eu faço isso? Vou fechar aqui minha aplicação principal, vou lá no meu formulário. Aqui no meu formulário eu tenho o arquivo texto, ok? E aí nesse arquivo texto eu quero que ele não abra aqui, eu quero que ele abra na instância do MDI. Como é que eu faço isso, gente? Eu venho aqui dentro também, faço a mesma coisa que eu fiz lá no outro, que uma variável aqui, frm texto, ok? E nesse frm texto eu coloco para ele abrir dentro do MDI, tá? frm texto. E a instância que ele vai ser, aí eu vou ter que criar uma variável global, tá? Uma variável que eu consiga acessar do meu formulário, tá? Então eu vou ter que gerar uma instância de uma classe singleton, tá? Por quê?
Porque, lembra que eu falei para vocês na orientação a objetos também que existia uma classe que ela tem uma instância única, né? Ou seja, uma instância de uma classe singleton. Então eu preciso disso também para que eu possa conseguir utilizar esse meu formulário aqui novo, né? Que é esse arquivo texto, dentro de uma instância. Porque se eu fizer isso aqui, gente, ó, frm texto, e colocar que isso aqui é igual a new, frm texto.mdi, e falar que isso aqui é igual a um new mdi form, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir entender isso daqui porque eu estou criando uma nova instância do MDI. Essa instância não é aquela instância global que eu estou utilizando. Por isso isso daqui não vai funcionar, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui, deixa ele abrir a aplicação. Arquivo formulário, agora ó, arquivo novo, tá vendo? Não funcionou, ele não consegue criar porque ele não entende essa instância aqui do MDI. Para isso eu preciso fazer uma classe singleton ou colocar então a instância desse MDI de uma forma que eu consiga acessar por aqui também, tá? Então como que eu faço isso? Eu posso criar uma classe genérica aqui, tá? Então vou criar uma classe singleton aqui, tá? Adicionar uma classe normal, então uma classe singleton, new classe, cadê? New item aqui, code, eu quero uma classe e essa classe aqui eu vou chamar como MDI singleton, MDI singleton, tá? E aí essa minha classe MDI singleton, eu vou colocar aqui como public, vou deixar ela sem construtor, tá? Então, private MDI singleton, porque ela não tem construtor, porque ela é uma classe singleton, tá legal? Private, o nome da minha classe, tá? Aqui dentro eu vou colocar um método público, que é para criar a instância do meu MDI, tá? Public, aqui eu vou colocar o nome como o return disso daqui vai ser o próprio MDI mesmo, então vou colocar aqui o return dele como MDI parent principal, tá? E eu vou colocar aqui como criar instância MDI, tá? MDI. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou retornar essa instância que eu quero, né? Então, new, eu crio uma propriedade também aqui para gerenciar isso, né? Private MDI parent principal. E vou colocar aqui como minúsculo, aqui instância MDI principal. Beleza. E aí aqui dentro eu preencho a nova instância disso, ok? New, venho aqui e faço isso aqui, é igual a new MDI parent principal. Pronto, agora eu tenho aqui a instância. Então, eu estou criando uma classe singleton aqui que vai retornar essa minha instância principal. E aqui eu dou um return dessa instância aqui, tá? Legal, antes de criar essa instância eu ainda faço o seguinte, if, tá? Essa instância aqui for igual a nulo, aí eu faço esse código inteiro aqui, tá? Que é para criar a nova instância, setar a minha variável privada e retornar. Caso contrário, eu só retorno, então, a minha instância local, tá? Aqui está errado, deixa eu arrumar aqui instância. E aqui eu vou fazer o rename de tudo. Beleza. E aqui, ao invés de eu criar instância, eu vou colocar só o seguinte, instância MDI. Somente isso, tá? Beleza, então aqui eu tenho uma classe singleton simplesmente que vai abrir a instância local aqui do meu MDI, tá? Beleza, agora eu quero utilizar essa instância do MDI lá no meu programa principal. O que eu faço? Venho no meu programa principal, tá? Então lá no meu programa CS, ao invés de eu dar um new aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha classe singleton, MDI singleton, ponto. Faltou uma coisa aqui, gente. Lá na minha classe eu preciso falar que essa instância aqui é estática. Tá? E também essa propriedade ela é estática. Ok? Agora sim eu vou conseguir utilizar. Voltando lá, eu venho MDI singleton.instância MDI. Ok? Agora aqui dentro eu já tenho então uma classe que ela é singleton e ela tem a instância global do meu MDI. Ok? Tendo a instância global do meu MDI, agora quando eu for utilizar aquele formulário principal
para abrir o meu MDI, eu uso, ao invés de criar uma nova instância, a minha classe, que é a classe singleton, que já tem a instância única. Porque uma vez que eu criei a instância, ela fica persistida em toda a minha aplicação, porque ela é uma classe singleton, tá legal? Então, esse é um exemplo simples de como utilizar uma classe singleton. Ah, eu estou meio perdido, professor, o que quer dizer uma classe singleton? Gente, vocês podem simplesmente vir aqui na aula e vocês vão ver que a aula... cadê? Deixa eu ver aqui. A aula 20 fala sobre orientação objeto classe singleton, tá? Ah, eu quero pesquisar. Venho aqui, você coloca aqui, ó, singleton. Vocês vão ver que vão ter a aula singleton aqui e vai ter várias aulas aqui de C# também, eu tenho a classe singleton, tá legal? Então, essa classe que a gente está criando serve para você também olhar lá no Torne-se um Programador como é que isso daqui vai funcionar, tá? Compilando o meu código, e agora eu vou abrir a aplicação novamente, vocês vão ver que agora vai funcionar então a instância do MDI, tanto para quando eu abro a aplicação, quanto para quando eu for utilizar então para fora de outras aplicações, né? Ou fora de outros formulários. Então, compilando aqui, vou dar um play. Tá aí a minha classe principal, vou mandar abrir o meu formulário, tá vendo? Tá aí o meu formulário. Agora dentro do meu formulário, eu quero abrir um novo texto e ele tem que abrir dentro do meu MDI. Tá aí, ó. Abriu dentro do meu MDI, tá vendo? Porque agora eu tenho uma classe singleton que tem uma instância única, tá legal? Gente, então o que a gente viu na aula de hoje? Viu como organizar os nossos formulários, então utilizando o MDI form ou o MDI parent form, tá legal? Como utilizar então os dados maximizados para ele já abrir os formulários maximizados. A gente viu também como utilizar classe singleton para ter uma instância única do nosso MDI, assim conseguindo então compartilhar todos os dados, tá? Ah, e outra coisa que eu não falei para vocês, os dados minimizados ficam aqui embaixo no MDI, tá vendo? Ó? Então se eu minimizar, ele fica aqui embaixo também, tá? Então, a gente viu como maximizar dados internos dentro do meu MDI, tá? E como organizar todos esses formulários então, tá? Ah, e outra coisa, como colocar ícones nos nossos menus, né? Então, esses ícones aqui, tá legal? Ah, e como também colocar o Ctrl+N, Ctrl+O para abrir então interações dentro do nosso formulário, tá legal? Então essa aula aí foi bem puxada, mostrei muita coisa para vocês, mas fico por aqui, deixo essas aulas para vocês testarem, para vocês brincarem, o código vai estar lá no meu GitHub, se vocês entrarem aqui no Torne-se um Programador, tá? Vocês entrarem em Professor Danilo, e dentro de Professor Danilo, vocês vierem aqui em códigos, vocês vão ter acesso a todo esse material de todas as aulas que eu dou para vocês, tá? Então, clicando aqui tem todas as aulas, se vocês entrarem em C#, vocês vão ver ali a aplicação Windows, onde você vai ter essa aplicação que eu estou fazendo aqui, tá legal? Então é isso, gente. Fico por aqui. Para quem gostou, então dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. E até mais. Beijo para todo mundo. Deixo vocês aí para brincar e testar à vontade com essa aplicação, tá legal? Fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Legal, minha gente? Aula bem interessante, puxada e com muito conceito interessante, tá legal? Então peço que vocês treinem isso, porque se vocês não treinarem, vocês vão acabar esquecendo. Então, não veja somente o vídeo. Veja o vídeo, tentem fazer vocês, treinem, baixa o código, faz as brincadeiras de vocês para que isso fixem na cabeça de vocês, né? Para que isso fique de uma forma mais clara na cabeça de vocês, para que vocês possam então fazer a aplicação de vocês e arrumar o tão sonhado emprego que vocês precisam também, tá legal? Ou melhorar a carreira de vocês internamente dentro da empresa que vocês estão trabalhando. Então é isso aí, gente. Até mais e até os próximos vídeos.